Vamos tentar aí, gente, continuar aqui. Eu esqueci, né, de colocar o celular para carregar. E aí ele já ia finalizar a bateria se eu não recarregasse, né? Por isso que eu fui atrás do carregador para colocar aqui para a gente conseguir continuar. Então a gente começou hoje com Jeremias capítulo 30. Jeremias capítulo 30 faz um pequeno resumo para nós do que é esse exílio para Israel e Judá, né? E o Senhor traz então uma palavra dizendo que ele fez tudo isso por causa da sua grande iniquidade. Não sei se eu já falei algumas vezes aqui, mas vou repetir para vocês. A palavra iniquidade, ela diz respeito ao pecado que é cometido sabendo que é pecado. Isso que é iniquidade. É a pessoa que faz, que peca, sabendo que está pecando contra o Senhor. Faz consciente do seu pecado, faz consciente de que existe uma lei contrária àquilo que está sendo feito, né? Então, sabe que está cometendo o pecado contra Deus. Então, isso é a chamada iniquidade. E aí Deus fala que por causa da sua grande iniquidade, ele usa alguns versículos aqui nesse início aqui do capítulo 30 falando sobre essa questão da iniquidade. Mas, como sempre, o Senhor traz essa palavra de consolo ao seu povo, dizendo que haverá um tempo de redenção, a partir do versículo 17, né? Ou do 16, na verdade, ele já começa aqui falando que ele vai devorar aqueles que devoraram Israel, que saquearam, porque o Senhor trará justiça, né, sobre o seu povo. Então, todos aqueles que infringiram algum tipo de opressão ao seu povo sofrerão castigo na mesma medida com que fizeram, né? E o Senhor vai restaurar Sião e trazer todo o teu povo, Israel, para estar perto dele novamente, reinando com ele, vivendo eternamente com ele. E isso nós sabemos que é o fim do exílio, sim, o retorno para Jerusalém, mas isso é só um milésimo, né, da promessa de Deus que vai se cumprir no reino milenar, porque ele fala de Davi, né, de colocar Davi novamente para reinar sobre eles. E nós sabemos que esse Davi que Deus está falando não é o Davi que reinou sobre Israel durante algum tempo, mas desse grande filho de Davi, né, que vai reinar sobre Israel e sobre toda a terra na volta de Cristo. Vamos continuar então? Jeremias capítulo 30, a partir do versículo 18, aí até o finalzinho agora, que é o 24. Diz assim: agora é a restauração. Assim diz o Senhor: mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas e o palácio no seu devido lugar. Deles virão ação de graças e som de regozijo. Eu os farei aumentar e eles não diminuirão. Eu os honrarei e eles não serão desprezados. Seus filhos serão como nos dias do passado, e a sua comunidade será firmada diante de mim. Castigarei todos aqueles que os oprimem. Seu líder será um dentre eles. Seu governante virá do meio deles. Eu o trarei para perto e ele se aproximará de mim. Pois quem se arriscaria a aproximar-se de mim? Pergunta o Senhor. Por isso vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Vejam a tempestade do Senhor. Sua fúria está solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará, até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros, vocês compreenderão isso. Então Deus termina, né, o capítulo 30 falando sobre essa grande redenção, sobre essa grande restauração que acontecerá com Sião, com Israel, com Judá, com o seu povo e muito mais, sobre o castigo que ele infligirá sobre todo o ímpio. Então todo aquele que realmente cometeu impiedades, iniquidades, né, que foi alguém que não creu naquilo que Deus iria fazer, o que estava fazendo, infelizmente sofrerá dano no final de tudo isso, porque o Senhor trará em dias vindouros tudo aquilo que ele tem prometido, ele vai completar. E a gente sabe disso e como é bom saber disso. Jeremias capítulo 31 fala um pouco sobre isso também. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor. O povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí.
Eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Você será reconstruída. Mais uma vez você se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. De novo você plantará videiras nas colinas de Samaria, videiras antes profanadas pelos lavradores que as tinham plantado, porque vai chegando o dia em que os sentinelas gritarão nas colinas de Efraim: venham e subamos a Sião, à presença do Senhor do nosso Deus. Assim diz o Senhor: cantem de alegria por causa de Jacó, gritem, exaltando a principal das nações. Proclamem e deem louvores, dizendo: o Senhor salvou o seu povo, o remanescente de Israel. Vejam, eu os trarei da terra do norte e os reunirei dos confins da terra. Entre eles estarão o cego e o aleijado, mulheres grávidas e em trabalho de parto. Uma grande multidão voltará. Voltarão com choro, mas eu os conduzirei em meio a consolações. Eu os conduzirei às correntes de águas, por um caminho plano onde não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é meu filho mais velho. Ouçam a palavra do Senhor, ó nações, e proclamem nas ilhas distantes. Aquele que dispersou Israel o reunirá, e como pastor vigiará o seu rebanho. O Senhor resgatou Jacó e o libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião, ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor. O cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas serão como um jardim bem regado e não mais se entristecerão. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo. Eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Satisfarei os sacerdotes com fartura e o meu povo será saciado pela minha bondade, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: ouve-se uma voz em Ramá, pranto e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque os seus filhos já não existem. Assim diz o Senhor: contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. Por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Ouvi claramente Efraim, lamentando-se. Tu me disciplinaste como a um bezerro indomado, e fui disciplinado. Traze-me de volta e voltarei, porque tu és o Senhor, o meu Deus. De fato, depois de desviar-me, eu me arrependi. Depois que entendi, bati no meu peito. Estou envergonhado e humilhado, porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Não é Efraim o meu filho querido, o filho em quem tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais intensamente me lembro dele. Por isso, com ansiedade, o tenho em meu coração. Tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. Coloque marcos e ponha sinais nas estradas. Preste atenção no caminho que você trilhou. Volte, ó Virgem Israel, volte para as suas cidades. Até quando você vagará, ó filha rebelde? O Senhor criou algo novo nesta terra. Uma mulher abraça um guerreiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: quando eu os trouxer de volta do cativeiro, o povo de Judá e de suas cidades dirá novamente: o Senhor abençoe, ó morada justa, ó monte sagrado. O povo viverá em Judá e em todas as suas cidades, tanto os lavradores como os que conduzem os rebanhos. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então acordei e olhei em redor. Meu sono tinha sido agradável. Virão dias, diz o Senhor, em que semearei na comunidade de Israel e na comunidade de Judá homens e animais. Assim como os vigiarei para arrancar e despedaçar, para derrubar, destruir e trazer a desgraça. Também os vigiarei para edificar e plantar, declara o Senhor. Naqueles dias não se dirá mais: os pais comeram uva verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uva verdes se embotarão. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá.
Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem de diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel por tudo que eles têm feito, diz o Senhor. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que esta cidade será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. A corda de medir será estendida diretamente até a coluna de Garebe, indo na direção de Goá. Todo o vale onde cadáveres e cinzas são jogados, e todos os terraços que dão para o vale de Cedron a leste, até a esquina da porta dos cavalos, serão consagrados ao Senhor. A cidade nunca mais será arrasada ou destruída. Que promessa, né, gente? Que promessa. O Senhor fala aqui de forma muito enfática. Para mim, assim, é sem sombra de dúvidas. Deus tem uma promessa sobre Israel, sobre esse povo, sobre os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. E ele não vai voltar atrás dessas promessas, pois ele cumprirá cada uma delas. Deus vai restaurar Israel por completo. O Senhor terá esse povo novamente como seus filhos, né? Seus remanescentes. Ele trará todo judeu dos 4 cantos da terra para reinar com ele em Jerusalém, no Monte Sião, no reino milenar. O Senhor tem uma promessa e ele não vai voltar atrás. Ele é claro em dizer aqui para nós, versículo 17. Assim diz o Senhor: se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel por tudo o que eles têm feito, diz o Senhor. Então Deus coloca 2 formas impossíveis do ser humano conseguir fazer, que é medir o céu e sondar o mais profundo da terra, né, para saber o que está lá. Então só o Senhor tem esse poder para fazer isso, e por isso que ele está dizendo que ele não vai voltar atrás na palavra que ele tem sobre a promessa que ele tem sobre os descendentes de Abraão, sobre Jacó, sobre Israel, né? Então ele está dizendo que ele tem uma promessa e ele vai cumprir. Israel é a noiva de Cristo e ele vai preparar essa noiva para estar com ele para sempre. Então isso é uma certeza que a palavra de Deus nos dá e que nós precisamos ter essa convicção. O Senhor fala assim desse exílio, desse castigo, dessa punição, desse juízo que ele traz sobre o seu povo por causa do pecado, mas ele mesmo diz que naqueles dias, e naqueles dias fala a partir da morte e ressurreição de Jesus, Deus começa a restaurar, redimir toda a terra, e essa redenção passa principalmente por Israel. Então todo esse povo tem e teve a oportunidade de ser resgatado pelo Senhor e vai continuar tendo até a volta de Jesus. Deus trará um grande avivamento sobre toda essa terra e em especial sobre Israel. Eles se voltarão e farão do Senhor o seu Deus e eles serão o seu povo. A palavra de Deus diz. Nós precisamos crer, gente, no que a palavra de Deus diz, ou então nós vamos ser cristãos de alguns versículos da Bíblia, né? Eu falo que isso é muito perigoso. Quando nós não conhecemos a Bíblia por completa, quando nós não temos a visão macro, né, de toda a Bíblia, de todo o texto bíblico, dessa história, desse único enredo que existe de Gênesis até Apocalipse, nós começamos a
fragmentar. O que é isso? A gente começa a criar pedacinhos da Bíblia como textos isolados, quando na verdade na Bíblia não existe nenhum texto isolado. Tudo está inteiramente ligado. Tudo é uma história só, uma história de um Deus que cria o homem à sua imagem e semelhança, e por causa do pecado tudo isso é adiado, né? Tudo isso é desfeito por causa do pecado, mas o Senhor tem o antídoto para trazer de volta os seus filhos para perto dele, para viver eternamente com ele. E é isso que nós estamos caminhando dia após dia. O Senhor trará o cumprimento final de todas essas profecias que ele deixou em toda a sua palavra nos últimos dias. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da volta do exílio, que já pediram para a gente vai falar um pouquinho já já. A falsa profecia de Ananias, nós vamos ler Jeremias 28 agora, né? Jeremias, a promessa de retorno dos exilados e a morte de Ananias. Nós vamos ler esse texto de Jeremias 28 que vai falar um pouquinho sobre isso e a gente vai comentar. No 5º mês daquele mesmo ano, o 4º ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeon, disse-me no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Em 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Também trarei de volta para este lugar Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Mas o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava no templo do Senhor: Amém. Que assim faça o Senhor, que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, trazendo os utensílios do templo do Senhor e todos os exilados da Babilônia para este lugar. Entretanto, ouça o que tenho a dizer a você e a todo o povo. Os profetas que precederam a você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizar. Então o profeta Ananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou, e disse diante de todo o povo: assim diz o Senhor, é deste modo que quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de 2 anos. Diante disso, o profeta Jeremias retirou-se. Depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias: vá dizer a Ananias: assim diz o Senhor, você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: porém um jugo sobre o pescoço de todas essas nações, para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele. Até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias: escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor: vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. Jeremias 28:17 é o último versículo. E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Então, essa profecia do profeta Ananias fala de algo mentiroso, né? Que ele profetizou ali diante de todo o povo no templo, dizendo que em 2 anos o Senhor traria de volta tudo aquilo que foi roubado de Israel, de Judá, né? Do templo. Que os exilados voltariam, quando há poucos dias atrás, há pouco tempo atrás, o Senhor havia falado na boca de Jeremias tantas e tantas vezes que o exílio duraria 70 anos. Gente, muito cuidado com palavras que fazem com que a palavra de Deus volte atrás. Deus não volta atrás da sua palavra. Aquilo que Deus falou hoje, aquilo que Deus falou agora, vai permanecer até o seu cumprimento. Então, toda palavra que Deus já deu na sua palavra, desde o momento da criação,
essas palavras se cumprirão. Deus não fica voltando atrás. Não, agora é 70. Não, agora vai ser 2. Não, agora vai ser 10. Não, agora vai ser 5. Não existe isso, gente. Deus é um Deus de uma única palavra. Quando ele libera a sua palavra, ele libera e a faz cumprir, a palavra de Deus diz. Então, todas as vezes que Deus fala, aquilo vai se cumprir exatamente como ele falou. Ele jamais vai voltar atrás. Vamos ler só o último versículo e eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do exílio que me pediram para falar. Jeremias e Zedequias vão à Babilônia. Jeremias 51, versículo 59. Esta é a mensagem que Jeremias deu ao responsável pelo acampamento, Seraias, filho de Nerias, filho de Maacéias, quando ele foi à Babilônia com o rei Zedequias de Judá no 4º ano do seu reinado. Então a gente vai começar a ler, né, essas profecias, essas palavras que ele enviou. Mas agora eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do próprio exílio, que a gente vai ver um pouquinho mais, inclusive, mas me fizeram a pergunta a respeito desse tempo, né, que o Senhor então profetiza de 70 anos, e que muitos dos que haviam sido levados, né, foram 10.000 numa remessa, mais 2.000 e pouco na outra, né, mais um tanto na primeira. Então foram muitos exilados, foram muitos homens, mulheres e crianças, e velhos e nobres e artífices e artesãos e pessoas de todo tipo ali de Israel e Judá que foram levados para o exílio da Babilônia e para as regiões, né, de domínio babilônico. Não foi só para a Babilônia, eles foram dispersos em todo o reino da Babilônia. E esses exilados, eles vão voltar depois de 70 anos. A gente vai ver as profecias sendo liberadas, Ezequiel vai começar a falar, Daniel e todos os outros. E então, passados os 70 anos, eles vão orar e o Senhor vai começar a trazê-los novamente. Só que quando a gente fala de 70 anos, a gente está falando de praticamente uma geração, né? A Bíblia fala de uma geração. E muitas pessoas foram para o exílio já velhas, outras foram bebê, outras foram ainda na barriga da mãe, outras já foram com uma idade um pouco média, né? Entre 15, 20, 25 anos, e se passaram então 70. Quando eles retornam, gente, nós temos pessoas de várias idades novamente retornando, mas aquela primeira geração praticamente, ou aquelas pessoas que foram já numa meia idade ou numa idade mais avançada, todas elas morrem no exílio mesmo, né? Elas não chegam nem a retornar. A geração que retorna é a geração mais jovem, é a geração que nasce na Babilônia, inclusive. Muitos desses que vão retornar para Israel depois do exílio são pessoas que nasceram praticamente na Babilônia, né? Pois foram 70 anos, ok? Então, pessoas que foram com 20 anos para a Babilônia, muito provavelmente não retornaram, porque elas teriam 90 anos quando elas voltam para Judá e para Jerusalém. Então, muito provavelmente, somente crianças ou pessoas que nasceram lá na Babilônia é que vão retornar novamente para Jerusalém depois desses 70 anos. E o que o Senhor então faz durante esse período, principalmente com essas pessoas que vão nascer na Babilônia, né, e que vão retornar? Deus vai usar justamente os seus pais, os seus parentes mais próximos, que viveram todas essas experiências com Jeremias, com Isaías, com todos os outros profetas, que viram o exílio acontecer e que foram então contando todas essas experiências, essas histórias para esses filhos, para esses netos, para esses bisnetos, para que eles não se esquecessem das promessas do Senhor. A palavra vai dizer que Daniel, quando ele lê o livro do profeta Jeremias, que cai a ficha dele a respeito dos 70 anos. Nós vamos ver isso lá na frente. Então, muito provavelmente, muitos dos exilados já estavam, inclusive, acostumados com a Babilônia, já estavam já inseridos naquela cultura, com aquele povo, haviam nascido ali naquela nação, naquele povoado, naquela região, com aquela cultura, com aquela religião encurtida já neles. Muitos perseveraram sim e continuaram confiando no Senhor e por isso vão retornar, mas muitos deles já se perderam ali mesmo, se tornaram praticamente filhos da Babilônia e não filhos mais de Israel e Jerusalém. Então,
a gente vai ver que quando a gente faz essa conta, a gente percebe que existe muito poucos que se tornaram velhos e que vão retornar junto com essa leva de pessoas que vão voltar para ajudar, mas geralmente, ou na grande maioria, muito deles morrem mesmo no exílio, lá na Babilônia, como prometido, como falado pelo próprio Senhor, e é uma nova geração, então, que volta para Israel e Jerusalém para começar a reconstruir e para começar realmente a adorar novamente o Senhor. É isso que a gente vai ver a partir de então, porque o Senhor está dizendo que realmente é um tempo que tem um sentido, né? A gente precisaria de um pouco mais de estudo para poder falar sobre esse assunto, as 70 semanas de Daniel, que inclusive eu disse para vocês que está lá nos estudos de escatologia. Essas 70 semanas de Daniel tem todo um significado. Por que são 70 anos de exílio? Tem a ver com o descanso da terra, tem a ver com 69 semanas e mais a última semana, que é a grande tribulação. Então, assim, tem muita coisa que o Senhor tem para nós aí dentro da palavra e que a gente pode buscar entendimento nisso e compreender por quê. Então, os 70 anos eles vão se cumprir e aí só então é que essas pessoas vão voltar. Então, se a gente fizer as contas, na grande maioria, ou praticamente quase todos, que foram levados para o exílio na Babilônia não retornam depois dos 70 anos, porque já morreram lá na Babilônia mesmo. E é a próxima geração, então, que vem tomando conta, né? E vai então retornar para Jerusalém para reconstruir junto com Neemias, com Esdras e com todos os outros que depois disso retornam para Israel para morarem novamente lá. Outros nem retornam, gente. A palavra fala que muitos judeus permanecem espalhados pela terra até hoje. Não só esse exílio da Babilônia fez com que eles se dispersassem, mas todos os outros, né, períodos da história, o período medo-persa, o período grego, o período do Império Romano, o período do Império Otomano, o próprio sistema, né, desses impérios foi dispersando, né, Israel foi dispersando os judeus ao longo dessa história e por isso eles se tornam espalhados por toda a terra. Mas a promessa do Senhor é de restaurar tudo isso e de trazê-los novamente para a sua terra. Então nós sabemos que de alguma maneira o Senhor, de maneira soberana, vai atrair todos os judeus que estão espalhados pela terra para se juntarem em Israel, em Jerusalém, para o retorno de Jesus e para o reino milenar. Então a gente tem essa convicção porque a gente olha para a palavra e vê tudo isso escrito com letras garrafais, na verdade, né? Deus está falando isso de forma muito clara. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me chamar lá pelo grupo que a gente tem no WhatsApp e perguntar, que a gente está à disposição para falar com vocês a respeito da palavra, da nossa leitura e daquilo que a gente tem conversado aqui durante essa nossa leitura em ordem cronológica. Tá bom, gente? Deus abençoe aí a vida de vocês e em nome de Jesus amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de novo para continuar a nossa leitura. Amém?